Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo, e hoje vamos estar falando aqui sobre o farelo da palma. O que é o farelo da palma? Qual a importância da palma? A palma ela tem um fator importantíssimo em nossa região, sabemos o potencial dela, o potencial produtivo que ela tem, embora ainda desvalorizada. Porém hoje já é uma cultura, e principalmente uma cultura que tem crescente em nossa região, servindo como alimento a questão dos ruminantes e também entra nessa produção de matéria seca, de matéria orgânica. Era considerada um farelo, um volumoso, hoje já é considerado um concentrado. E por ser um concentrado, ter esse teor, embora seu teor de água, a gente tem que tentar aproveitar e tentar inserir cada vez mais a palma na alimentação animal. Falando isso, na alimentação de ruminantes, torna-se interessante, afinal o animal maior porte, ou até mesmo a questão dos caprinos e ovinos, vão consumir isso em grande quantidade e a quantidade de água da palma também serve para sustentar os animais na questão da ingestão do recurso hídrico. Observamos então que a palma faz proveito tanto da questão de matéria seca, como também aproveita a questão da água. Só que a palma também tem esse limitante. Qual o limitante da palma forrageira? A palma forrageira, ela é uma palma que vai concentrar, 90% dela é água. Então a água está reservada nesse cladódio que nós chamamos, né, a raquete dela. 90% dela contém a questão da água. E nesse fator de 90% da questão da água, torna-se um limitante na ingestão dessa em grande quantidade. Ou seja, um animal não tem condições nenhuma de ingerir a matéria seca necessária. A gente vai estar discutindo um pouquinho, é bom que a gente conheça o potencial, o teor de matéria seca da cultura, porque isso é importantíssimo. Então a palma, ela tem um teor de matéria seca em torno de 10%. Por que isso e como estamos falando sobre isso? A palma então, ela vai ter 90% de água, se a gente pegar ela, secar completamente, ela tem 90% de água e apenas 10% de matéria seca. Isso não é ruim, pelo contrário, a água está armazenada aqui durante esse período. Só que na alimentação animal, a água torna-se um limitante. Um animal, ele vai ter que consumir, um animal ruminante, um boi, por exemplo, consumir de 2 a 3% da matéria seca do seu peso. Significa então, se esse animal está pesando aí em torno de mais ou menos 300 quilos, se a gente colocar isso no potencial, ela vai ter que estar consumindo, em média, então ela vai estar consumindo um animal de 300 quilos, uma vaca ou qualquer garrote aí com 300 quilos, que a gente coloca aqui 10 arrobas, ela vai estar consumindo, e ela vai consumir em torno de 2 a 3% da matéria seca desse material. Então se nós fizermos uma conta rápida aqui, ela vai ter que estar consumindo em torno de 9 quilos de matéria seca. Não é 9 quilos de ração, úmido, farelado, tudo. Mas vai ter que estar consumindo 9 quilos de matéria seca. Então vai estar tendo que consumir em torno de 9 quilos de matéria seca para a sua alimentação. Nesse potencial, então, a palma seria um limitante. Então o animal não vai conseguir comer unicamente palma. Porque se ela estiver comendo unicamente palma, ela teria que estar comendo 90 quilos de palma para conseguir os 9 quilos de matéria seca. É uma conta simples de se fazer, só que quando a gente coloca isso aos outros animais, a gente percebe que a palma pode ser um limitante, e principalmente a palma verde dessa forma, porque também ela pode provocar algumas disenterias. Alguns animais, vacas e ruminantes, por exemplo, pode não consumir a palma justamente, ou então quando consumir em grande quantidade, chamar ou ter o que nós chamamos de disenteria, ou como aqui na região chama de churri. Ela consome a palma, como a palma não tem tanta fibra, ela costuma ter justamente isso. A quantidade de água não fermenta tão bem no rumen, passa diretamente para o organismo, acaba fermentando e vai ter tipo uma disenteria. Esses animais então têm a água da palma como limitante. Um dos fatores que nós temos é justamente o que nós chamamos de murcha, fazer a murcha dessa palma, aproveitar essa palma, pegar o potencial dessa palma, tentar aproveitar esse potencial, cortando e deixando ela murchar de 15, 30 dias, 45 dias, até 60 dias para reduzir essa quantidade de água na palma. Então, aos animais ruminantes, basta você cortar a palma, deixar murchar, pelo menos aí 30 dias, 60 dias, até mais tempo, e quando tiver murcha, você levar esses animais, ou seja, estou reduzindo a quantidade de água. Só que a palma mesmo assim ainda torna um limitante, porque ela não consegue concentrar boa parte dos nutrientes e a quantidade de água ainda torna-se um limitante, porque a palma ela também não consegue, mesmo nesse processo de murcha, perder mais que 50% da água dentro dela.
Então, nesse caso, a gente vai ter a palma como uma solução, mesmo assim ela torna-se um limitante. Então eu posso começar a aumentar o teor de nutrientes do gado. Então o ideal para animais é você tentar deixar essa palma o mais rápido possível e tentar fazer a alimentação dele. Com o passar do tempo, ela já mais murcha, melhora também a questão de outros, principalmente fatores que vai provocar disenteria. Só que existe outra forma, que é o farelo de palma, que é a nossa atividade de hoje, que é justamente tentar diminuir mais ainda a quantidade úmida, tirar mais ainda a umidade existente na palma forrageira. Como isso funciona? Então hoje a gente vai estar falando sobre o farelo da palma forrageira, que é o uso da palma forrageira para a produção de farelo, baixar muito o teor de umidade dela, quase aí em torno de mais ou menos 5%, 10% de teor de umidade dela dentro da situação, e também esse farelo para fazer uso desse farelo, substituindo o farelo de milho e também funcionar na substituição de outros farelos que pode ser substituído. Se eu vou fazer o farelo da palma também, observemos que pode ser utilizado na alimentação de aves. Então a gente vai perceber que o farelo de palma é uma alternativa que pode ser utilizado e pode ser mais utilizado por agricultores. Vamos então fazer o passo a passo aqui, demonstrar o passo a passo de como é feito, demonstrar a situação. Então assim, é uma coisa trabalhosa, sim, principalmente porque nós não temos hoje um material específico para a produção dela. Depende muito da mão de obra familiar. Então isso aqui vai ser feito ao agricultor que tem a mão de obra disponível, aproveitar os espaços disponíveis e principalmente aproveitar o espaço dele e aproveitar o horário dele vazio dentro de casa. Nós não estamos falando aqui de aproveitar 2, 3, 4 horas do seu dia, mas aproveitar 1 hora, 2 horas para tentar aproveitar e fazer desse material um farelo que entra em substituição ao milho. Pode substituir em torno de 30% do milho e em algumas rações, até mesmo a questão dos ruminantes, a gente pode substituir, o farelo de palma pode substituir em até 50% o farelo de milho, como nós já pesquisamos e tem na literatura. Observemos então que tem um potencial, esse potencial deve ser aproveitado e principalmente mais utilizado na agricultura familiar. Temos aqui então palmas forrageiras, num tamanho muito grande, vamos tentar aproveitar justamente esse material para fazer o farelo de palma. Qual a necessidade, para que fazer esse farelo de palma então? Vamos fazer para aproveitar a palma. Essa palma a gente pode levar diretamente aos animais, como nós falamos, in natura ou só pegando por aqui, levando diretamente sem problema nenhum, como já é feito tradicionalmente. Indicamos, e eu indico, a questão da murchar, deixar a palma murchar, para levar esses animais, para você aumentar o teor de potencial, reduzir um pouquinho o teor de água e melhorar também o teor de nutrientes percentual dentro da palma. Nessa questão do murchar, ela retira um pouquinho dessa água, então faz o melhor aproveitamento dos animais, evitando até alguns problemas evitando até alguns problemas no processo digestivo dos animais. Nesse caso, por exemplo, o farelo da palma ela vai ser utilizada principalmente em substituição ao milho, ou seja, a gente vai estar fazendo farelo para colocar junto do milho. Nesse caso, se a gente vai estar fazendo e trata-se de um processo manual, vamos estar utilizando aqui então pequenas facas, e aí vamos ver daqui a pouco o passo a passo por que utilizar facas ao invés de facão. Luva, né, uma luva, pessoal que não gosta de trabalhar com luva, mas eu indico sempre trabalhar com luva, afinal a gente vai estar trabalhando com faca, corre o risco de você cortar seu dedo. E também a palma sempre tem espinhos, então fica muito ruim, isso pode condicionar outras coisas, também né, a questão de alguns acidentes, e também fazer a seleção da palma. A questão do farelo então, um dos fatores primordiais, um dos fatores para a gente começar a fazer um bom farelo da palma, é justamente a escolha das raquetes. Se analisarmos palmas, a primeira palma, ou seja, a primeira raquete que nós temos, as raquetes das pontas, é uma palma, ela tem mais mole, ela não tem muita fibra ainda. Então, nesse caso, se a gente for aproveitar esse processo, a questão da umidade dela vai querer sair com mais facilidade. Se nós utilizarmos outras mais próximas ao pé, vamos perceber então que ela já está mais dura. Isso para cortar na faca vai dar muito trabalho. Então, recomendamos sempre utilizar palmas mais moles, as pontas, como nós falamos. Então, nesse caso, vamos retirar essas pontas para fazer o farelo e, aproveitando a questão do farelo também, nós podemos fazer o processo simples. O que é o processo simples? Cortar diretamente no carrinho e fazer aqui o processo diretamente no carrinho, como também podemos levar e fazer o processo de trituração dessa palma como trituradores normais, picadores normais de palma, que a gente vai ver esse processo também como é feito. Nesse caso, então, para aproveitar, é tentar tirar sempre as pontas das palmas, por isso a luva, sempre bom trabalhar com luva, e vamos fazer o corte. Observemos então que a palma ela tem esse procedimento de aproveitar,
ele deve ser cortado para se fazer o farelo. Ao cortar para fazer o farelo, é tentar fazer o mais próximo possível e pedaços o mais fino possível. A tendência de cortarmos para animais ruminantes torna-se pedaços maiores. Pedaços maiores. Nesse caso de cortar pedaços maiores assim, dessa forma, vamos perceber que para demorar, para secar, pode secar sim. Só que quanto maior o pedaço, mais demora, porque eu tenho uma quantidade de proteção da água interna, seca-se essa questão e a mucilagem fecha, impedindo justamente a saída de água. Então, para animais grande porte e para o consumo normal, nós fazemos isso. Para a produção do farelo, nós não vamos poder utilizar palmas nesse tamanho. O ideal então é cortar com faca, né? E o pedaço ele tem que ser menor do que 1 centímetro. Dá trabalho sim, mas observemos então que eu vou estar fazendo um corte, tentar fazer um corte para deixar ele o máximo possível exposto, tá certo? Para sair a questão da água. Então o corte vai ser basicamente esse. Quanto menor o pedaço, quanto mais fino o pedaço, ele seca mais fácil. Então nesse caso, para eu acelerar meu processo de fazer o farelo da palma, uma faquinha bem amoladinha, com farelo bem fininho, então eu tenho que fazer isso. Os pedaços nunca podem passar de 1 centímetro. Ah, mas eu quero cortar um pedaço maior. Qual o problema que vocês vão ter? Um pedaço maior, quando eu cortar pedaços maiores, ele demora mais de secar. Então, os pedaços, quanto mais uniforme forem, como nós falamos, cortando palma para bode, bem fininho, tá ok? Ele seca mais rápido. Observemos então que é uma situação simples. Não há nenhuma característica comum, não vai dar trabalho nenhum se fazer isso. Requer só cuidado mesmo específico para você cortar isso. Não cortar pedaços grandes, tentar aproveitar o máximo possível esse material, o mais fino possível, e depois tentar também farelar já aqui. Infelizmente ainda não temos máquinas para fazer esse processo de corte. Em Piripá tem um agricultor que fez essa máquina, adaptou a máquina para cortar ela bem fininha através de outras máquinas, fez uma adaptação e esse pedaço saía bem fininho, menor até mesmo que 1 centímetro. Nesse caso observou que ele secou mais rápido. Então o fator mais fácil para fazer é esse. Quanto mais fino eu cortar aqui, quanto mais fibra, quanto mais fininho eu conseguir cortar, melhor dá para observar e melhor ele vai secar quando eu colocar ele por sobre um piso. Observemos então como é feito, tá certo?
Pronto, estamos finalizando aqui o corte. Então temos aqui aproximadamente 30 minutos para cortar um carrinho desse. Um carrinho desse aqui, então ele vai ter em torno de mais ou menos 50 quilos. Então a gente está observando que a gente vai ter uma matéria seca aqui, os 10% que nós falamos. Após seco, esse material vai estar uma média de 5 quilos de matéria seca. Então observemos, é uma coisa que o agricultor tem que fazer as suas contas e tem que ver se é vantajoso ou não. Iniciamos o processo então, vamos pegar as melhores palmas, fazer a seleção. Vamos cortar em pequenos pedaços, pedaços mais finos possíveis, né? Com a questão de 1 a 2 milímetros, podendo chegar no máximo a meio centímetro, tá certo? Pedacinhos bem finos. E vamos levar esse aqui a um processo de secar. Então, temos aqui esse processo de secar, selecionar as melhores raquetes, fazer o corte delas, o corte mais fino possível, tá certo? E fazer pedaços pequenos, com no máximo meio centímetro. Observamos então que esse pedaço aqui, ele vai ao sol. Temos aqui então 50 quilos, um carrinho desse aqui vai pesar uma média de 50 quilos de palma. A palma depois de seca, ela vai perder em torno de 10%, vai ficar com 5 quilos. Cada carrinho desse aqui vai me dar 5 quilos de farelo para ser utilizado mediante outras culturas. O passo é bem simples, nós cortamos a palma, depois disso colocamos aqui em torno de 50 quilos no carrinho. Vamos ter que colocar ele sobre uma quantidade básica. O que seria isso? Vou ter que colocar ele sobre um terreiro. Esse terreiro, então, ele pode ser um terreiro. O tamanho do terreiro que você tiver, a gente faz a média de aproximadamente um carrinho desse para aproximadamente 2 metros quadrados de terreiro. Então, a depender da área que você tem, você vai esparramar a quantidade de palma. Tem que ser terreiro cimentado? Aqui na propriedade nós temos o terreiro cimentado, mas pode ser feito facilmente em terreiro mesmo de terra batida. O terreiro de terra batida ainda seca mais rápido ainda do que o terreiro cimentado. O importante, se a gente vai estar trabalhando com isso, o ideal é que a gente trabalhe com o terreiro o mais limpo possível, então um terreiro bem varrido, bem batidinho. E o que a gente vai fazer aqui agora é justamente fazer o que? Esparramar. Criar então uma camada uniforme com essa palma picada. Então vamos estar fazendo isso aqui, ó. Então temos esse material. Então nesse caso a gente vai estar esparramando, vamos esparramar essa palma, ou seja, um carrinho de palma, né, como nós falamos, 50 quilos, para aproximadamente 2 metros quadrados. Quanto mais esparramada essa palma tiver, ela vai secar mais rápido. Se você estiver trabalhando com um terreiro desse terreiro e o terreiro for de terra batida, a gente tem que ter cuidado justamente com isso. Como a palma está muito úmida, pode acumular terra, então isso aí pode mudar. Também tem a questão de verminose que pode chegar aos animais. Mas nesse caso aqui, se formos trabalhar com um terreiro desse, vamos esparramar para até 2 metros, para que seque o mais rápido possível. O ideal é deixar uma camada o mais uniforme possível, tentar uniformizar essa camada, os pedaços também serem mais uniformes. Quanto mais uniforme for, melhor, porque você vai ter o que? Seca do mesmo período. Então vai ficar no sol uma área de preferência que toma sol o dia todo. O sol aqui, a gente vai estar fazendo esse material, ele vai secar em torno aqui de 15 dias a 20 dias, ele vai estar completamente seco. Então a gente vai mostrar as outras, como é a situação, como ele diminui o volume. Mas um carrinho então para 2 metros quadrados. E vamos aproveitar esse pedaço, essa umidade aqui. Você vai perceber que toda essa água, ela vai secar. Então a gente percebe que é uma palma, está bem viscosa, tem água suficiente, bem úmida, mas em contato com o solo absorve esse material, retirando essa umidade. Então favorece bastante pedaços menores para secar. Temos aqui então as etapas do processo, né? Como nós falamos, mostramos a primeira etapa, ela verde, chegando ao chão, a gente esparrama e faz uma camada aí de aproximadamente 2 metros quadrados para cada um carrinho, ou seja, 50 metros quadrados para aproximadamente aí 2 metros quadrados. Depois dela esparramada, nós viemos para cá. Aqui eu vou ter então uma palma que já tem
15 dias de cortada, né, nesse período seco. Então aqui teve a questão da umidade. A gente percebe que ela já está secando, já diminuiu bastante o volume. A gente vai perceber que metade dela, do volume dela já está sendo perdido. Era 2 metros quadrados, a gente já consegue colocar ela em 1 metro quadrado. Então ela perdeu aqui, por lógica, né, metade da sua água já foi perdida nesse ponto, até chegar a esse ponto aqui. E analisando esse mesmo processo, quando a gente chega a esse processo aqui, você percebe que já está secando, pedaços grandes, como nós falamos, é ruim de secar, os pedaços menores já secou. Então você pode observar aí, é por isso que é bom, a gente indica cortar sempre pedaços menores. Os pedaços menores já secaram, ó, com o passar do tempo. Então essa aqui mostra o que? A diferença. Por que fazer pedaços pequenos? Quando você seca, eu já estaria fazendo em 15 dias o processo seco. Com a máquina, que já tem em alguns mercados, se você procurar aí você já vai achar, e também alguma adaptação para fazer fatiadoras, nós conseguimos secar esse material em até 1 semana. Então com 1 semana esse material já vai estar seco, pronto para o corte. Então quanto maior, mais difícil de secar. Ele mais fininho, ele seca mais rápido. É uma dica técnica. Outra questão que a gente vai estar fazendo é justamente isso. Ele vai reduzindo o volume. Então a gente pode aproveitar áreas. Eu estou fazendo uma área, ela está lá em 2 metros. Com 15 dias ele diminui para 1 metro. E quando eu passo para isso, a partir de poucos dias que está passando aqui, mesmo nesse tempo frio, quando está entrando no período mais seco, com 30 dias, 35 dias, ele já vai estar no ponto de fazer o farelo. O que é o ponto de fazer o farelo? É quando ele está completamente seco. Então aqui nós vemos o mesmo carrinho lá, o mesmo carrinho aqui e também o mesmo carrinho aqui. Aqui é um material que já está seco, né? Foi cortado. Temos um material então quebradiço, ó, seco, já secou bastante. Então ele foi secado. Observemos então que ele está, a gente fala assim, estralando, então significa que é facilmente aproveitado. E é esse material que nós vamos fazer o farelo. Então o que vai acontecer? A gente vai ter 50 quilos lá inicialmente, mas esses 50 quilos lá inicialmente vão virar apenas 5 quilos de farelo. Compensa, é um material com processamento simples. Na verdade a única coisa que estamos fazendo aqui, cortando, picotando ela em pedaços menores. O sol é um processo que a gente vai estar utilizando isso, então a gente não vai ter custo nenhum. Quando estiver nesse ponto aqui, quem quiser revirar algumas das 2 vezes, 1 ou 2 vezes, revirar para melhorar o processo de secagem, pedaços menores. E depois vai ter esse ponto, que aqui já está o processo final, secando. E esse material a gente vai utilizar para fazer o farelo. A gente vai mostrar como é que faz o farelo ali agora. Para fazer o farelo, vamos estar utilizando aqui então o farelo seco. A máquina que vamos utilizar para fazer o farelo é uma trituradeirazinha simples, então ela pode ser utilizada facilmente. É só, na verdade, utilizar as peças que já vem nela, a serem utilizadas para fazer fubá. Então temos a escolha de utilizarmos ou uma grade mais grossa, uma peneira mais grossa, para fazer tipo uma ração aí sem muito problema, para ser misturado e colocar diretamente a questão dos animais maiores. E também a gente pode fazer com telas menores. Então nesse caso, por exemplo, essa aqui vai dar um farelo mais grosso, essa vai dar um farelo mais fino, tipo fubá, para nós utilizarmos na alimentação nós utilizarmos na ração de galinha e de aves. Então nesse caso vamos fazer aqui a troca, vamos só substituir, fazer aqui, substituir a peneira ao fundo dela, colocar para terminar o processo. Aqui temos o farelo de palma. Esse farelo de palma então é a mistura, é o que nós conseguimos lá desde aquela hora, são 50 quilos, ou seja, uma carriola de palma. Pegamos, secamos, botamos por um piso, nesse piso secamos, deixamos aí em torno de 15 dias a 20 dias secar. Depois de seco, mostramos o procedimento aqui então, na máquina forrageira, utilizando as peneiras para fazer a fubá. E aqui agora temos o farelo de palma para ser misturado na ração. Vamos acompanhar a ração agora.
como nós falamos, a gente dá para aproveitar bastante a questão dos farelos. Como nós falamos do farelo da palma, vamos então fazer aqui agora uma receita de ração de postura utilizando o farelo da palma. Lembrando que esse farelo da palma ele pode substituir facilmente de 20 a 30% o milho em outras rações. Então, uma fórmula típica de ração de postura geralmente serve ali justamente para você fazer a galinha entrar naquele processo de postura e manter a postura durante um longo período. Para isso, então, vamos estar utilizando aqui alguns dentre eles, materiais a ser utilizado da ração. Nesse caso, vamos estar utilizando aqui o farelo de palma, tá certo? Vamos estar utilizando também a soja, aqui, a quantidade de soja. Vamos estar utilizando o núcleo com o calcário e vamos estar utilizando o milho. Como funciona essa ração? Essa ração, então, ela vai ser uma mistura que vai ser colocada para as galinhas de postura. Nesse caso, então, vamos estar utilizando 4 kg de milho, 3 de soja, 2 de farelo de palma, e uma mistura com 100 gramas de calcário e 60 de núcleo de postura. Observamos então que estamos separando aqui na quantidade correta e temos essa vasilha aqui justamente para fazer essa medida. Essa medida aqui então, se for analisarmos por uma lógica, ela é aqui 1 litro e pouco, mas geralmente ela está pesando aqui quase que 1 quilo para as rações fareladas. Então vamos começar a fazer a mistura? Como nós falamos então, serão 4 quilos de farelo de milho, quatro quilos de farelo de milho, pronto. O farelo de milho, para ele manter o gosto, como é um concentrado energético, e vamos misturar também o farelo de palma aqui. Então, como nós falamos, ó, o farelo de palma, ele é um pouco mais leve. Nesse caso, a gente vai dar essa característica também de 2 quilos de farelo de palma. Observamos então que esse material aqui é um material energético. A partir de mistura, os dois misturar até ficar homogêneo. Observamos então que a substituição e que eu posso fazer a substituição de 30% do farelo de milho pelo farelo de palma. Aqui fazemos essa mistura então. Aqui temos o núcleo, né? 100 gramas de núcleo, 100 gramas de calcário com 60 de núcleo, 100 gramas de calcário com 60 de núcleo de postura. E aqui temos mais 3 kg de soja. Então, vamos tirar aqui os 3 kg de soja. Os 3 kg de soja, pronto. Misturamos esse aqui agora, que é o calcário com o núcleo. Pronto, está feita a nossa ração de postura com palma, usando palma, milho, soja e o núcleo de postura. Observamos então que esse milho, eu posso substituir o milho em até 30% para as galinhas e aves, e na questão dos ruminantes eu posso substituir em até 50% o farelo da palma em relação ao farelo do milho.
Isso leva a algumas vantagens, principalmente algumas vantagens financeiras que podem ser observadas ao longo do tempo. Então, uma ração, para quem vai trabalhar com ração de animais, para quem vai trabalhar principalmente com a questão de bovinos, o farelo de palma, ele vai dar uma economia, então, quem gasta comida aí em torno de R$400 no mês, vai gastar apenas R$200, porque todo o restante é feito com a mão de obra e utilizando plantas da propriedade. Trabalhamos, então, no sistema sustentável, substituindo o máximo que possível material da nossa propriedade, facilitando e diminuindo os custos. Obrigado, agradecemos bastante a vocês e até o próximo vídeo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.